reencarnação. Este tema ele é muito amplo, então, de uma forma bastante sucinta, eu vou tentar trazê-lo os principais aspectos da reencarnação. Tá? Então, nos próximos 20 minutos, no máximo, a gente vai ter uma visão geral de como é o processo da reencarnação e alguns aspectos que são bastante pertinentes a nós, referente a esse fenômeno que nos acerta todo dia. Né? O que é a reencarnação, para começar? Então, um breve alinhamento. Reencarnação, dá para se dizer que é o retorno periódico, tá, do espírito à matéria. Quando a gente fala espíritos, espírito somos nós. Nós somos espíritos e nós estamos aqui ocupando um corpo de carne por um determinado momento. Ou seja, se a gente for ilustrar o que é a ilustração, significa que nós temos a vida terrestre que nós estamos vivendo. Em algum momento nós abandonamos este corpo físico, do qual nós estamos utilizando, esse veículo que nós temos, para que nós tenhamos ou continuemos na nossa vida espiritual, definindo o que nós vamos fazer como o próximo passo. E aí existe o regresso deste espírito através de uma gestação para ganhar um novo corpo, para participar de uma nova experiência carnal. E novamente nós temos então uma vida terrestre. De forma geral, isso simboliza um ciclo, do qual nós fazemos inúmeras vezes durante a nossa existência. E para que serve este ciclo, né, de nascer, viver e morrer, como a gente coloca aqui na Terra? Basicamente, eles servem para que nós tenhamos uma vivência de conhecimentos, muitos conhecimentos, que nós aumentamos o nosso repertório de conhecimentos. Tudo isso com o propósito de auxiliar o espírito, que no caso somos nós, a evoluir. Então, quanto mais nós reencarnamos, mais experiências nós temos, então mais fácil ou mais rápido é a nossa evolução. Quer dizer, mais rápido não é a palavra, porque às vezes a gente fica insistindo, né, em alguns erros, e a gente vem várias vezes para tentar corrigir isso e às vezes não temos sucesso ainda. Então vamos imaginar, para ilustrar este ciclo, que esta linha aqui é a nossa vida espiritual, correto? Em determinado momento, o que vai acontecer? Eu vou nascer, eu vou me desenvolver e eu vou morrer. Morrer no sentido físico, do corpo apenas que fica. Assim como nós recebemos um corpo, nós vamos desenvolver e depois nós vamos deixar esse corpo ao final de uma existência. E com isso nós vamos, em cada experiência, em cada encarnação, nós vamos ganhando o quê? Nós vamos tendo alguns conhecimentos. Na sequência, nós voltamos para o mundo espiritual e vamos para uma nova encarnação, onde nós nascemos, desenvolvemos e morremos, e automaticamente a gente vai melhorando algumas coisas. E assim, sucessivamente, nós vamos para uma outra encarnação, onde a gente planejou, veio para cá, passa, e nós vamos desenvolvendo uma série de conhecimentos. Então, na verdade, ao longo dessas encarnações, desses períodos que nós passamos aqui na matéria, eles servem para a gente desenvolver o que? Habilidades, atitudes, como paciência, desapego, conhecimento, a própria generosidade, humildade e outras muitas habilidades que não são pertinentes. Nós vamos nos aperfeiçoando. Então, este é o mecanismo que nós temos de melhoria, de autoaperfeiçoamento. Isso simboliza algo nesse sentido. Observem o tamanho da criança. Só para ilustrar para vocês que uma criança de 6 anos ele não deve ter aprendido a tocar piano com essa desenvoltura ao longo dos seus amplos 6 anos de vida aqui na Terra. Logo, a gente tem um comum de dizer que, cara, isso é um dom divino. É meio esquisito uma criança de 6 anos ser privilegiada ao ponto de tocar piano com aquela desenvoltura. Então, isso é o que caracteriza, muitas vezes, a forma mais rápida de se entender a reencarnação. É o esforço e a dedicação de pessoas estudando isso ao longo de muito tempo em várias encarnações para desenvolver essa habilidade. E todos nós temos isso. Não é só essa criança que é um prodígio. Se vocês pararem para perceber, todos aqui têm alguma coisa ou já percebeu em algum momento da sua vida que, pô, eu já conheço isso, eu já vi isso, eu já tenho isso dentro de mim. Então, onde é que vem esse conhecimento? Vem de outros momentos. Ok? Então, só para a gente conseguir ilustrar, que quando a gente olha esses prodígios, a gente fala, não, é um dom divino, pô, essa pessoa é privilegiada.
Deus não seria justo, não seria Deus, de fato, se privilegiasse um e para contrapartida de outros. Concorda? Então isso é esforço dessa entidade, desse espírito, para desenvolver essa habilidade que ama. Assim como nós temos outras. A gente tem facilidade para algumas coisas e dificuldades com outras, ou seja, onde nós estudamos mais e onde nós estudamos menos, reflete-se no dia a dia. E voltando a falar da reencarnação, do processo como um todo, a reencarnação sempre é um processo consciente. O que quer dizer o processo consciente? Quer dizer que no mundo espiritual nós enxergamos as nossas existências de uma forma geral. Nós enxergamos onde nós erramos e onde nós acertamos, diferente do que nós temos aqui, ou da nossa forma de entendimento aqui. Lá no mundo espiritual é mais ampla a nossa consciência. Logo, a gente tenta fazer o quê? Equilibrar a nossa próxima experiência na Terra, ou seja, o que nós enxergamos de bom e o que nós enxergamos de mal, qual é o nosso próximo passo, e assim nós vamos fazer com que a nossa próxima encarnação não seja insuportável, ou aquilo que nós vamos fazer aqui não seja maior do que as nossas forças. Faz sentido isso para vocês? A gente só vem para cá fazer aquilo que nós temos condições, e que nós mesmos escolhemos. O que quer dizer com que nós mesmos escolhemos? Nós, quando vamos encarnar, nós escolhemos o tipo de encarnação que nós vamos ter. Qual é a predominância dela? Se é uma predominância de missão, onde eu tenho conhecimentos e eu vou aplicar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Pode ser do tipo provação, daquele tipo de nós temos algum conhecimento, nós precisamos vir para cá para cristalizar isso, para consolidar esse conhecimento, então nós vamos botá-lo a teste. E tem o terceiro tipo, que é a expiação, que é sofrer as consequências das desarmonias que nós provocamos. Aqui vou abrir um parênteses para explicar um pouquinho mais sobre expiação, que é bem comum nós falarmos o seguinte: nós estamos aqui sofrendo porque nós temos que pagar coisas que nós fizemos no passado. Ledo engano. O sofrimento é simplesmente reflexo das desarmonias que nós causamos. Nós só vamos pagar os nossos débitos fazendo coisas boas. Faz sentido isso para vocês? A gente sofre porque é reflexo da desarmonia que nós causamos. Mas agora, para pagar o que nós fizemos de ruim, tecnicamente falando, a gente tem que fazer o bem. Ok? Às vezes é muito comum a gente cair nessa falácia de achar que não, nossa vida, eu estou sofrendo muito, mas é para pagar coisas. Tu está sofrendo porque tu fez coisas ruins, sim, de fato, e tu gerou uma desarmonia. Essa é a lei de ação e reação, que eu vou falar um pouco mais numa próxima oportunidade, que é bem interessante ter este paralelo. Mas, enfim, o Espírito escolhe aqui a predominância da sua encarnação, que pode ser um pedacinho de cada, não é só expiação, não é só aprovação, não é só missão, tu pode, muitas vezes, ter isso bastante equalizado dentro da tua encarnação. E através do princípio de identidade de frequências, o que é a identidade de frequências? É mais ou menos dizer o seguinte: conforme o nosso pensamento, nós vibramos, seja em desequilíbrio ou em equilíbrio. Então, se nós temos uma boa cabeça, vamos chamar assim, uma mente mais saudável, nós vamos automaticamente nos conectar a coisas boas. Se nós temos uma mente desequilibrada, nós vamos nos conectar a coisas ruins. Como aquela velha história das ondas, onde nós vamos se conectar de acordo com as frequências. Ok? Então, obedecendo esse princípio, nós vamos escolher lá no plano espiritual o continente, o país, a região, a localidade, a família, o idioma, os usos, os costumes, os valores, as tradições, história. Nós vamos compor como vai ser a nossa próxima encarnação, literalmente. E junto com o apoio dos amigos que nós temos lá, o maior ou menor apoio, nós vamos montar o que é o nosso plano de reencarnação. O que significa isso? Que segundo a nossa consciência e o nosso merecimento também, contando com os nossos amigos espirituais, nós vamos definir a nossa ficha reencarnatória, que é basicamente o plano geral da nossa encarnação. Onde nós escolhemos a família para reencarnar, a condição social, quais serão os principais momentos da nossa encarnação e outros detalhes. Tudo isso de forma macro. Nós não escolhemos detalhes da nossa encarnação. Ok? Passado isso, nós vamos fazer o quê? Definido o nosso plano de reencarnação, nós passamos pelo processo gestacional, ou seja, onde nós vamos adquirir um novo corpinho de carne, do zero, novinho, com uma existência novinha em folha. Então nós passamos por esse processo de esquecimento e na sequência nós encarnamos de fato. Para quê? Para colocar em prática aquilo que a gente já definiu. Aqui vale também uma nova observação, que é uma pergunta, uma reflexão que eu faço para vocês. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente escolhe tudo na nossa vida, Outro engano.
Pensem na vida de vocês até o dia atual. Quantas coisas vocês conseguiram, vocês têm consciência que vocês escolheram? Poucas coisas. Com certeza na vida de vocês chegaram até aqui, e se vocês pararem e olharem para trás, vocês vão ver que muitas coisas simplesmente aconteceram na vida de vocês. Vocês não escolheram, vocês não estavam lá e falaram, eu quero este, eu quero este, quero assim, eu quero assado. Simplesmente aconteceram. Então onde é que vem isso? Do plano reencarnatório de vocês. A vida é muito mais inteligente do que nós achamos normalmente, tá? Enfim, então a gente encarna para colocar tudo isso que nós conhecemos em prática. Contudo, mesmo estando aqui, a trajetória de cada um segue o exercício do seu livre-arbítrio. Nós continuamos sempre, apesar de ter escolhido as macro opções na nossa encarnação, nós continuamos tendo a opção de livre escolha sempre. E para isso eu trouxe um exemplo bastante lúdico aqui, tá? De uma encarnação, como seria, por exemplo, a encarnação de um indivíduo que é o nosso bonequinho aqui. Vamos imaginar que o nosso bonequinho nasceu, está crescendo, e ele tinha imaginado para a vida dele se formar como médico. Vamos imaginar isso, ok? E depois de se formar como médico, ele ia montar uma família, ele ia constituir uma família, ter uma parceira, ter filhos, enfim, para suportar esse processo que era a vida dele. Só que ele acabou não realizando isso. Em determinado momento durante a faculdade, ele conhece amigos que gostavam de bebida, gostavam também de veículos, também gostavam de velocidade, e essa combinação de bebida, blá blá blá, ele sofreu um acidente, ok? Então ele está indo para um caminho ali que não era tão legal, sofreu um acidente. Aqui ele tinha outro ponto de escolha, ele podia automaticamente ser depressivo, ele podia começar a usar determinados medicamentos, enfim. Mas ele entendeu que isso ele estava indo para um caminho um pouco esquisito, e ele decide voltar a estudar. Basicamente, estudando, ele encontra um emprego bem interessante, começa a trabalhar, e a partir disso ele segue uma nova família para compor. O que isso está ilustrando, tá, gente? Está ilustrando que a vida, ele definiu alguns pontos macros na vida dele, e mesmo ele não tendo realizado um destes pontos, ele caminhou numa direção um pouco oposta, mas depois ele acabou voltando para isso. A nossa vida mais ou menos vai funcionando dessa forma. Evidente que acidentes como esses, que nós chamamos de acidentes, nós chamamos de infortúnio, nós chamamos de infelicidade, na real, às vezes são barreiras que nós criamos justamente para fazer com que a gente retorne para a nossa trajetória original. Então, são coisas que nós mesmos, às vezes, pedimos para que isso aconteça, caso a gente esteja desviando muito da trajetória. Então, não há destino, gente. Tá? Quando a gente fala em destino, nossa vida não é determinística. Nem caminhos traçados, aquela história de estava escrito nas estrelas, deixa para músicas, entendeu? Aqui a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E o espírito encarnado se baseia unicamente nas suas experiências adquiridas ao longo da sua história, basicamente para quê? Para construir o seu equilíbrio ou desequilíbrio. Se tu construir uma vida baseada em equilíbrio, legal, lei da ação e reação, tu vai seguir uma vida tranquila, as próximas. Se tu causou desequilíbrio, numa próxima tu vai ter que fazer o quê? Sofrer as consequências desse desequilíbrio, logo, sofrimento. E talvez não seja claro para todo mundo, mas de fato, se a gente parar para pensar, o livre-arbítrio é que na verdade é a nossa principal prova. Quando a gente fala em prova, e nós estamos aqui nesse mundo material, o livre-arbítrio é a nossa principal prova. Porque se a gente escolhe ele, se escolhemos algo ruim, a gente sofre. Se a gente escolhe algo bom, a gente evolui. Então, de fato, se a gente tiver consciência que o livre-arbítrio é a prova principal do que nós estamos aqui, ajuda muito na nossa caminhada, na nossa jornada. No Livro dos Espíritos tem a pergunta 259 que eu trouxe aqui, que ela ajuda a simbolizar, ela ajuda a sintetizar o que eu falei até agora, tá? Nessa pergunta fala: se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Bom, todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece neste mundo, até as menores coisas. Então a gente não consegue prever tudo isso nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequências da situação em que viveis e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre criminosos, por exemplo, sabia dos riscos que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Estes atos são efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar.
sabe a natureza e a diversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos lá no nosso plano encarnatório. Se seguis um caminho cheio de sulcos profundos, sabeis que deveis tomar grandes precauções, porque tendes a probabilidade de cair, mas não sabeis em qual deles caireis. Pode ser que a queda não aconteça, se fordes prudente o bastante. Se, ao passar na rua, uma telha coça a cabeça, não acrediteis que estava escrito, como se diz vulgarmente. Então aqui é uma pergunta que eu fiz questão de ler integralmente, porque no livro fala exatamente tudo isso que eu tentei transparecer. Só que muitas vezes é difícil da gente ler, se dar conta de tudo que está acontecendo. Ok? Para encerrar aqui o nossa pequena palestrinha, acho que fica a reflexão de que a nossa vida, gente, não é um trilho. Quando a gente tem essa percepção de que deixa a vida me levar, ou que tudo é determinado por alguma coisa, principalmente aquele Deus, Deus quis assim, Deus quis assado. Muito cuidado com isso. Nós somos os agentes da nossa própria mudança, nós somos os agentes do nosso destino. Tá? A encarnação não é um trilho, a encarnação é uma trilha, literalmente uma trilha. Ou seja, eu posso caminhar entre uma série de itens e eu posso fazer novas trilhas à medida que eu vou caminhando delas. Assim como também eu posso me perder na trilha. E aí, quando nós nos perdemos na trilha, se os acidentes, como a gente chama, não são suficientes para nos trazer de volta para a trilha, nós obrigatoriamente vamos ter que passar por uma nova experiência, justamente para conseguir chegar ao final dessa trilha. Vocês compreendem isso? Faz sentido? Mas fiquem tranquilos, gente, que às vezes a gente ignora um pouco, mas nós temos um super guia que é a voz da nossa consciência. A gente já traz lá dentro, principalmente aqui, o caminho certo. A gente tem lá dentro. A gente só não está habituado a ouvi-lo. A gente não foi educado a isso e a gente também não tem muito hábito de meditar e assim por diante, para fazer com que essa voz transpareça mais para a gente. Mas o caminho já está conosco. A gente já sabe, foi nós mesmos que assinamos o que nós viemos fazer aqui. Só que a gente tem o hábito de esquecer e depois colocar a culpa num Deus, botar a culpa em alguém, menos na gente mesmo, né? E para falar um pouco mais sobre esse processo, esse fenômeno, né, eu recomendo